Olá, queridos casais da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, minha amada IPF. Nós estamos aqui nesse domingo para conversarmos um pouquinho na nossa classe Casais em Devocionais sobre o nosso tema de hoje, que é a comunicação no casamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Como vocês sabem, eu sou fonoaudióloga e nós, fonoaudiólogos, trabalhamos com a comunicação em funcionamento, com o funcionamento da comunicação. A comunicação é a base da nossa profissão. Então a gente achou por bem que essa aula sobre a comunicação no casamento fosse dada por mim. Vocês viram na outra semana sobre as 5 linguagens do amor, que o presbítero Edmilson deu a aula para vocês, foi muito joia. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre esse assunto, a comunicação no casamento. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos, Senhor, a Tua voz, ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar para nós, aquilo que o Senhor tem para os nossos casamentos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a nossa disposição seja de mudar, de melhorar, de crescer, a partir de cada um de nós. Não esperando do outro, mas que essa mudança venha primeiramente de mim. Esteja nos ajudando, nos abençoando, no nome poderoso de Jesus. Amém. Gente, vamos conversar um pouquinho então sobre esse tema. E eu gostaria que esse versículo fosse o versículo base aqui para a nossa conversa. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 1 Coríntios 11:11. Esse texto é muito especial porque ele fala de uma codependência, de uma interdependência do homem e da mulher. Não somos independentes um do outro. A partir do momento que nós casamos, eu passo a ser dependente do meu cônjuge, passo a depender do meu marido e ele de mim. Mas o que eu acho interessante é essa parte de cima, a primeira do versículo. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Nós somos codependentes um do outro no Senhor. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho hoje, sobre a nossa comunicação. Como nós vamos fazer para que isso funcione no dia a dia. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Michael! Olha, eu tentei me comunicar, mas as crianças têm as suas próprias atividades. Não, tá legal, Michael, eu desisto, eu não discuto mais não. Eu só peço que me faça um favor. Claro, meu bem. Ni para shinahachi maha. Inaha ni mani mana me digo, mani lá, mani lá. Tamashina ni lo maha. Isso, vamos! Tui, mani sabe de maha. Achabo, ni mana, mani da, mani ka. Chama-se da, Você concorda com isso? Pra mim tá ótimo. Ai, que bom, amor. Eu vou esperar com tanta ansiedade. Vai ser tão divertido, você vai adorar. O que essa mulher falou, hein? Eu gosto muito dessa série. A Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Então a gente vai retendo aquilo que presta. Nessa série, nesse episódio, ela fala e ele não entende nada. E mais pra frente, se você for assistir esse episódio, você vai ver que ele fala e ela não entende nada. E depois, no final de uma confusão, os dois falam e os filhos não entendem nada. Muitas vezes isso acontece com a gente. Quem nunca passou por uma situação dessa? De não saber o que o seu cônjuge está falando? O nosso objetivo hoje é trabalharmos na comunicação, no estabelecimento dessa rota entre marido e mulher, para que essa rota seja bem consolidada. Porém, muitas vezes, existem muitas coisas que atrapalham o nosso casamento. Muitas coisas que atrapalham a comunicação no casamento. Infelizmente, são obstáculos que vêm fazer com que haja um raio, com que haja uma separação e a nossa comunicação seja ineficaz. Infelizmente, nós vivemos isso muitas vezes. E aí, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre esses dois tipos de esporte, o tênis e o frescobol?
A gente pode ver aqui algumas semelhanças entre eles. Os dois estão sendo jogados por duas pessoas, os dois têm bola, os dois têm raquete, um tá na areia, o outro pode ser na areia, pode ser no campo. O frescobol também pode ser no campo, eu acho que essa não é a questão. Mas qual seria a diferença básica entre esses dois esportes? Vou dar um tempinho para vocês conversarem um com o outro aí em casa. Qual seria a diferença entre o tênis e o frescobol? Pensaram? Pensaram em alguma coisa? Então vamos ver aqui. A questão básica é o objetivo de cada jogo. Qual é o objetivo do tênis? Fazer com que o outro perca a sua vez derrubando a bola, não é isso? Eu tenho que tacar a bola de uma maneira que o outro não consiga pegar e derrube a bola. Esse é o objetivo do tênis. E qual é o objetivo do frescobol? Exatamente, fazer com que o outro não deixe a bola cair. Se fosse uma peteca, né, dizer para não deixar a peteca cair, mas é a bola. Então, esse é o objetivo do frescobol, não deixar a bola cair. Por isso, hoje, eu convido vocês, nessa manhã de domingo, para a gente conversar um pouquinho sobre o frescobol. Se vocês pudessem ler o que está escrito aqui, que está bem pequenininho, é escrito 2 jogadores, 2 raquetes, 1 bola. O objetivo é manter o outro na jogada. Esse é o objetivo do frescobol. Por isso eu quero que a gente esteja pensando em como manter um frescobol comunicativo no nosso casamento. Como a gente manter essa via de mão dupla no nosso casamento, que é uma boa comunicação. Então, o versículo que nós vamos ver a seguir diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Parece que Deus sabia que nós iríamos estar conversando sobre esse frescobol comunicativo. Ele está dizendo exatamente isso. Eu rogo que tenhais a mesma intenção, que sejais unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, que a gente tenha o mesmo objetivo. Claro, ninguém pensa igual o tempo todo do outro. Nós discordamos em várias coisas, não é isso que a Bíblia está querendo dizer, mas ele está querendo dizer que a gente tenha a mesma disposição mental, a mesma intenção, que é sempre de fazer com que o outro continue na jogada, de não derrubar o outro, mas fazer com que o outro continue sempre na jogada, sem tirá-lo do caminho. Então, para que isso aconteça, a gente vai estudar um pouquinho sobre a comunicação, e nós vamos ver aqui agora que existem 2 tipos de comunicação. O primeiro é a comunicação verbal. Na comunicação verbal, nós usamos algumas coisas para nos expressar. Como o próprio nome já diz, a verbal, ela se utiliza da palavra, do verbo, né? Então, a gente pode usar a dicção, a voz, o vocabulário. Então, esse é o tipo de comunicação verbal que a gente tem. Eu falo e você escuta. Então, eu estou falando, eu vou ao mercado hoje. Então, o que você entende? Que eu vou ao mercado hoje, porque eu usei as palavras para dizer isso. Eu posso dizer isso através do WhatsApp. Eu escrevo, eu vou ao mercado hoje. É comunicação verbal, eu estou usando a palavra. Você vai ler e vai entender, eu vou ao mercado hoje. Então, esse é um tipo de comunicação quando a gente usa a palavra. Então, a dicção, aquilo que a maneira como a gente fala, por isso que a gente às vezes trabalha com aquele que não consegue falar direito, que tem problema em articular algum som, a dicção, o vocabulário, então todas as palavras colocadas na maneira correta. Então, essa é a comunicação verbal. E aí, então, existe um outro tipo de comunicação, que é a comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal, ela é muito importante, a gente às vezes desconsidera ela no nosso casamento, desconsidera ela nas nossas relações. A comunicação não verbal, ela trabalha e usa a questão dos gestos, da expressão facial, da postura, da aparência. E às vezes a gente pensa que isso não comunica, mas como isso comunica, gente? Então, eu digo, eu vou ao mercado hoje.
Eu usei a mesma frase, mas o tom que eu usei foi um tom grosso, como se eu fosse, mas não quisesse ir. Eu vou. Tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá. Sabe aquele? Então, essa é a comunicação não verbal. Quando os nossos gestos, a nossa expressão facial, a nossa postura falam mais do que a expressão verbal. A comunicação não verbal, ela se comunica através da ausência de palavras. Eu, às vezes, não preciso nem falar nada e eu estou me comunicando. Sabe quando o casal fica naquele silêncio completo? Eu me sinto à vontade aqui de dar um exemplo para vocês. Quando eu e o Eliseu namorávamos, há muitos anos atrás, nós tivemos uma dificuldade e ele terminou o namoro comigo. Mas antes dele terminar o namoro, ele passou um tempo muito silencioso. Ele não falava comigo, ele mal conversava. Quando ele ia lá em casa para namorar, a gente quase não falava nada, ficava assistindo TV e quase não tinha comunicação nenhuma. Ele ficava muito quieto. Então, toda vez... isso me marcou muito. Então, toda vez depois do nosso casamento, a gente resolveu esse problema, terminamos, mas voltamos, casamos. E aí depois, toda vez que nós tínhamos uma dificuldade, Eliseu se calava. E aí então o que eu pensava? Meu Deus, ele vai terminar comigo de novo. Ele tá com alguma coisa na cabeça, da mesma maneira que aconteceu daquela vez, isso vai acontecer de novo. Isso é a comunicação não verbal. Ele ficava sem falar. Eu tenho autorização dele para conversar sobre isso com vocês. Ele ficava sem falar, porque ele achava que era a melhor maneira do que brigar e tudo, mas aquilo trabalhava em mim algumas coisas que não eram legal. Então, a comunicação não verbal, ela às vezes é muito mais... atinge muito mais ao outro do que a comunicação verbal propriamente dita. Aparência, postura, tudo, em todas as maneiras a gente se comunica. Então, o jeito que você recebe seu marido em casa, o jeito que você chega em casa, marido, o jeito que vocês se encontram, o jeito que vocês saem, o jeito que em todos os momentos a comunicação ela gira em torno de tudo. Ela não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu falo, aquilo que eu aparento, aquilo que eu não falo, aquilo que o meu corpo diz, aquilo que os meus gestos dizem, aquilo que a expressão facial diz. Então vamos prestar atenção nisso, nessa comunicação não verbal. E aí então eu queria fazer mais outra perguntinha para vocês. Nós temos mais aqui uma diferença entre ouvir e escutar. E agora, quem pode dizer aí qual é a diferença entre ouvir e escutar? Eu acho essa questão fantástica, fundamental. Quando eu fazia faculdade de fono, eu tinha uma professora de anatomia, professora Carmen, uma excelente professora de anatomia, que me fez ficar muito apaixonada por anatomia. Ela era evangélica, em todas as aulas de anatomia que ela dava, ela sempre colocava um texto, e esse texto sempre remetia a alguma coisa daquela aula. E o dia que nós aprendemos sobre o ouvido, como funcionava o ouvido, eu fiquei extremamente grata a Deus e pensando como alguém pode imaginar que seja outra coisa que não Deus que tenha formado o homem. Rapidamente, para a gente resumir, como é que a gente escuta? Eu estou aqui falando e quando eu falo, eu produzo uma vibração no ar. Essa vibração é captada pelo seu ouvido e aí essas ondas sonoras entram pelo seu canal auditivo, entram ali e elas fazem vibrar a membrana timpânica, ela vibra. Essa membrana, ela está ligada com 3 ossinhos lá dentro. E conforme ela vibra, esses 3 ossinhos se movimentam e esses ossinhos estão ligados com uma outra membrana lá dentro, lá já próxima do ouvido interno. E esses ossinhos mexem essa membrana também, que mexe lá dentro do ouvido interno. E lá dentro do ouvido interno, a gente tem o caracolzinho, né, a cóclea, que vocês já devem ter ouvido falar.
E ali é cheio de célulazinhas, células ciliadas. E ali tem um líquido. E conforme esses ossinhos balançam a membrana timpânica, eles vão balançando esse líquido. E esse líquido vai mexendo essas célulazinhas. E elas vão se polarizando e despolarizando. E assim emitindo ondas elétricas que o nosso nervo auditivo capta e manda para o cérebro e a gente escuta. Gente, tudo isso num órgão tão pequenininho como é o nosso ouvido. Isso é fantástico, é só Deus para fazer uma coisa dessa, só Deus mesmo. Mas qual é a diferença entre ouvir e escutar? Será que é a mesma coisa? Na verdade, eu descrevi para vocês ouvir. Ouvir é um fenômeno fisiológico, é isso que eu acabei de descrever para vocês. Esse é ouvir. O nosso ouvido capta o nosso som e transmite para o nosso cérebro, o cérebro decodifica e a gente ouve. Escutar, no entanto, é um fenômeno psicológico. É muito mais do que ouvir uma vibração de som. É traduzir isso com sentimento, com emoção. É entender aquilo que o outro está querendo dizer. Então, que a gente possa entender essa diferença e saber quão importante é a gente ouvir, mas principalmente escutar. Porém, gente, tem muitas coisas que acontecem que podem causar um ruído, como aquele raio que eu mostrei agora há pouco para vocês na nossa comunicação. E nós vamos passar e falar um pouquinho sobre eles. Não vamos nos deter muito em cada um, mas vamos ver cada um desses ruídos na nossa comunicação. Falar na hora errada. Exemplo daquele vídeo que a gente assistiu agora há pouco. Por que ele não ouviu aquilo que a mulher estava dizendo? Por que ele estava ouvindo a mulher em chinês? Porque, na verdade, a mulher foi falar com ele no momento em que ele estava assistindo um jogo de futebol. Pelo que eu me lembro da série, era um jogo muito importante, era um jogo de basquete. O Thiago está me dizendo bem ali. Era um jogo de basquete. O Thiago tem sido meu auxiliar aqui, gente, na gravação. Graças a Deus pela vida dele. Era um jogo de basquete, a final de um campeonato. E ela foi querer falar com ele na final do campeonato. Gente, esse não é o momento de falar. Depois a série continua e ele vai tentar justificar para ela dizendo que não tinha entendido enquanto ela estava conversando com uma amiga no telefone. Ela também acontece a mesma coisa, escuta ele falando em chinês, porque não era o momento certo. Então a gente tem que ter sabedoria no momento de falar. Existe tempo, a Bíblia é muito sábia, existe tempo de calar e tempo de falar. Tem tempo para todas as coisas, então nós temos que saber o tempo certo de cada coisa. O tempo de falar e o tempo de deixar de falar. Usar um tom agressivo, impositivo, que desarme o outro. Isso é um ruído na nossa comunicação. Como eu já disse, isso é comunicação não verbal. Aquela maneira agressiva de falar, aquele jeito brusco, chato, irritadiço de falar, que desarma o outro e já faz com que a nossa comunicação tem um raio aí no meio dela e ocorra uma dificuldade de comunicação. Falar olhando para outro ponto do espaço. É como se eu estivesse aqui falando para vocês, dando essa aula, olhando lá para o quadro que minha mãe pintou lá na parede da minha sala, que está ali. Ia ser muito legal eu dar essa aula para vocês desse jeito, né? Eu estou falando com vocês, mas estou olhando para outro ponto totalmente diferente. Não, quando a gente fala, a gente tem que tentar aqui, ó, olho no olho, a gente tem que estar aqui tentando olhar para o outro. Conversar sem olhar, sem ter esse contato visual é muito complicado. A gente tem que falar tentando olhar um para o outro. Então, você não olhar para o seu cônjuge na hora da comunicação, isso pode causar um ruído bem grande, aliás. Completar o que o outro está dizendo antes que ele termine. Ele diz, eu já sei o que você vai dizer. Mas muitas vezes a gente não sabe, a gente pensa que sabe. Normalmente a gente está certo. Mas deixa o outro continuar. Não estou falando só da mulher, estou falando da mulher, do homem. Mas deixa o outro continuar. Deixa o outro completar o seu pensamento. Deixa o outro expressar aquilo que ele quer expressar. Depois você fala. A gente tem que ter turnos comunicativos. Lembra? A gente está falando de jogar frescobol.
No frescobol, um não vai bater a bola 2 vezes, ele vai bater a bola para o outro. Ele não fica com a bola só para ele. O frescobol é uma troca de bola. É falar e o outro ouvir. Usar linguagem cifrada, profissional, ou que o outro não entenda. Sabe, palavras difíceis, usar um palavreado que você não está acostumado, aquilo que não faz parte do vocabulário do seu cônjuge. Ele não vai entender, não vai fazer o menor sentido você se comunicar com ele através desse tipo de comunicação. Enquanto o outro fala, falar ou dar ordens ou fazer perguntas a outra pessoa. A comunicação, então eu estou falando aqui com vocês, aí eu paro de falar com vocês e vou falar com a janela, com o vizinho ali, eu vou falar, não, pera um pouquinho ali, eu vou, fulano, filho, faz tal coisa. Não, quando eu estou me comunicando, eu estou aqui e a gente tem que estar nessa sintonia, olhando um para o outro, falando, deixando o outro completar aquilo que fala e tá prestando total atenção nesse momento, não atenção com o outro, dando ordens para o outro. Falar demais, mulheres, cá entre nós, esse é um problema nosso, né? Dificilmente um homem vai ter problema de falar demais. Normalmente a mulher. Acontece, existem homens que falam demais, mas normalmente esse é um problema mais das mulheres. Falar demais, não entender rotineiramente o que o outro está dizendo, não entendi, e não se preocupar em entender aquilo que o outro está querendo dizer. Mudar de assunto no meio da conversa. Olha quantas coisas, gente. Se a gente tivesse muito tempo, nós íamos parar aqui e ficar discutindo cada um desses assuntos. Mas eu acredito que essa aula é um roteiro. Depois eu posso disponibilizar para vocês lá no link da classe esses slides todos para que vocês possam ver direitinho e ouvir e conversar sobre esses ruídos na comunicação. Eu faço isso? Eu tenho esse hábito? Isso é uma coisa que é comum em mim? A postura de já saber o que o outro vai falar. Aquela hora era interromper aquilo que o outro está falando, dizendo que já sabe. Aqui a postura de já saber o que o outro vai dizer. São coisas diferentes, mas também ruídos que igualmente atrapalham a nossa comunicação. Deixar frases incompletas, sabe? Não, eu me lembro, não, tudo bem, eu sei como é que é. E dar aquelas reticências. Tudo isso atrapalha na nossa comunicação. Não que a gente não faça, gente, mas a gente erra quando faz. A gente está errando. E essa aula hoje é para que a gente aprenda a não fazer. É para que a gente não use essas questões. Fazer gracejos enquanto o outro fala ou desqualificar o outro. Fazer gracinhas ou coisa triste, desqualificar o outro, menosprezar aquilo que o outro está falando, tirar sarro. Quantas coisas que a gente faz que a gente não deveria fazer, não é verdade? Depois volta lá, olha essa lista de ruídos na nossa comunicação com calma, vê tudo que está atrapalhando e pergunta, eu tenho feito isso? Eu tenho atrapalhado a comunicação no meu casamento? Será que eu tenho sido um bom condutor de comunicação? Eu tenho jogado frescobol ou meu objetivo tem sido jogar tênis com o meu cônjuge? Sempre querendo derrubá-lo? Sempre querendo acabar com a vez dele? O que eu tenho feito? Então, como melhorar? Como eu posso fazer para melhorar, gente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar os ruídos. Eliminar esses ruídos da nossa comunicação. Eliminar esses ruídos físicos, emocionais, psicológicos, semânticos, que são todos esses ruídos que a gente falou até agora. Eles são físicos quando eu me comporto, ponho meu físico de uma maneira que não é adequada. Ele é emocional, ele é psicológico, ele é semântico. Semântico quer dizer significado, sentido, objetivo da coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar todos esses ruídos que a gente viu ali atrás. E por isso é que eu peço para vocês, depois peguem esses slides, eu vou disponibilizar para vocês. Peguem esses slides, olhem ali e vejam, eu tenho feito isso? Como que eu posso eliminar esses ruídos da minha comunicação? O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso tirar? Então, vamos eliminar esses ruídos emocionais, físicos, psicológicos, semânticos da nossa comunicação, para que a gente tenha uma comunicação melhor e possa jogar um frescobol
comunicativo. Eu sempre vou falar muito isso. O nosso objetivo é um frescobol comunicativo, gente. Se você terminar essa aula e você só lembrar disso, eu já vou ficar satisfeito. Você tem que jogar frescobol comunicativo com seu marido. Não querer derrubá-lo, mas sim querer que a bola continue sempre em jogo. Uma outra maneira de nós mantermos, melhorarmos, é ser mais ouvido do que boca. Deus fala muito isso. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. Menos boca, boca mais fechada, mais ouvido. É uma maneira da gente manter o frescobol funcionando. A gente ouvir mais do que falar. Aqui está o versículo. Sabeis essas coisas. Tiago 1:19. Vamos então buscar essa comunicação efetiva, eliminar esses ruídos na nossa comunicação, sejam ruídos de qualquer vindo de qualquer uma daquelas 4 questões. Vamos ser mais ouvido do que boca. E aí, então, eu quero terminar a nossa conversa com vocês falando um pouquinho sobre metacomunicação, que é a comunicação sobre a comunicação. Comunicação sobre comunicação? Sim, é a maneira como a gente se comunica. O que a nossa comunicação quer dizer? O que eu quero dizer com a minha comunicação? Então, vocês se lembram do exemplo que eu dei agora há pouco ali atrás, sobre o Eliseu ficar quieto, não falar, e eu achar que então ele estava como no tempo de namoro, querendo terminar o nosso relacionamento. Então, o que aconteceu? Um dia depois de nós ouvirmos uma aula sobre isso, sobre metacomunicação, sobre a comunicação por trás da comunicação, sobre como as questões não verbais afetam a nossa comunicação, nós sentamos e conversamos sobre a nossa comunicação. E eu disse para ele o que eu sentia quando ele ficava em silêncio. Ele me disse o que o silêncio queria dizer para ele. Ele queria não brigar, ele achava que ele preferia ficar quieto para que ele pudesse discutir esse assunto num outro momento. E aí então eu disse que aquilo para mim representava aquele tempo onde o silêncio levou ao nosso rompimento. Então nós acertamos, então a partir desse momento ele disse, olha, eu vou orar, vou pensar e depois a gente conversa sobre esse assunto. Então, nós resolvemos essa questão conversando sobre o nosso tipo de comunicação. Um outro casal muito querido nosso, vinham de 2 famílias totalmente diferentes. Ela de uma família onde se brigava muito. Muito se brigava, se gritava e sempre era gritos e brigas. E ela então sempre se recolhia. E ele era de uma casa alegre, eu acredito que devia ser até italiana pela característica, mas eu não sei qual era a procedência dele. Mas uma casa onde se falava muito alto, onde se ria muito, se falava muito alto e se brincava muito. Então ele foi para o casamento assim e ela foi da maneira dela. Então ele era de falar alto, de se expressar muito veementemente, mas para ela aquilo significava briga. Então toda vez que ele falava alto, mesmo que ele não tivesse intenção nenhuma de brigar, ela se machucava com aquilo, porque para ela todo momento em que falava-se alto era briga. Então eles resolveram assentar e conversar sobre a conversa deles, conversar sobre a comunicação. E aí, então, um entendeu a posição do outro. Entenderam o que eu estou dizendo sobre o que é metacomunicação? É a gente sentar e aí, então, entender o porquê do meu modo de falar. Eliminar o julgamento antecipado, saber o que é que o outro está pensando. Não, a gente nunca sabe. Vamos tentar ouvir o que o outro quer. Então, certificar-se de que a comunicação foi mesmo entendida. Então, quando eu digo, eu vou ao mercado hoje. Então, o cônjuge diz, então você vai ao mercado hoje? Eu vou ao mercado hoje. Ok, então você vai ao mercado hoje. Todo mundo entendeu a comunicação, não é verdade? Certificar-se de que o outro entendeu aquilo que você está querendo dizer. Esse foi um exemplo simples, eu vou ao mercado hoje. Mas quantas vezes a gente fala uma coisa, o outro entende outra, e quando ele responde, a gente entende outra ainda, e a nossa comunicação vira uma descomunicação. A gente acaba jogando tênis. Então, quero deixar para vocês agora, para a gente encerrar essa figurinha aqui.
Vamos jogar frescobol comunicativo? Vamos ser mais comunicativos, vamos jogar mais frescobol do que tênis, vamos tentar eliminar os ruídos e vamos tentar fazer com que a comunicação do nosso casamento seja cada vez mais eficaz. Como? Cada um fazendo a sua parte. Vou disponibilizar também, gente, um arquivo dizendo, você entende, as pessoas entendem o que você fala, e esse arquivo você vai imprimir 2 vias. E você vai responder sobre o seu cônjuge e seu cônjuge vai responder sobre você. E depois, gente, para que haja a efetividade desse exercício, você tem que ser bem sincero. Não queira machucar o outro e nem passar a mão sobre a cabeça do outro. Tem que ser um exercício sincero. E depois, eu vou pôr o gabarito lá e vocês vão ver. Se você tirar uma nota boa, significa que você está se comunicando bem. Se você tirar uma nota média, significa que você pode melhorar. Se você tirar uma nota baixa, por favor, em nome de Jesus, procure ajuda, porque existe como melhorar a comunicação no nosso casamento. O objetivo da nossa classe Casais em Devocional é que a gente possa estar sempre buscando maneiras de levar os nossos casamentos aos pés do Senhor, para que cada vez mais a gente possa estar agradando a Ele através dos nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana abençoada e que em nome de Jesus nós possamos passar... Gente, imagina a comunicação de casais nesse tempo de quarentena, casais que não se dão bem, casais que têm que ficar debaixo do mesmo teto e que vivem em confusão. Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Por isso, vamos assistir essa aula, vamos pôr em prática essa aula para que essa quarentena seja uma quarentena abençoada e a gente possa continuar se comunicando bem, jogando frescobol comunicativo nas nossas casas e que seja uma bênção para a honra e glória do Senhor. Deus querido, muito obrigada por esse tempo, por essa aula e que em nome de Jesus nós possamos ter em mente que nós devemos estar buscando ao Senhor nessa nossa interdependência mútua, que nós possamos entregar ao Senhor os nossos casamentos, a nossa comunicação e que o nosso objetivo sempre seja fazer com que o outro continue no jogo, que nós possamos ter esse frescobol comunicativo e que o Senhor esteja afastando de nós esse tênis comunicativo que muitas vezes é o nosso objetivo, de acabar com o outro, fazer com que o outro fique calado, fazer com que ele não tenha resposta. Deus, isso não agrada o teu coração. E nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude para a glória do teu nome. Amém. Gente, um beijo grande para vocês e muita saudade logo querendo encontrá-los para a gente dar aquele abraço que a gente merece. Fiquem com Deus.